Queria convidar a nossa entrevistada, antes de darmos continuidade aqui no estúdio, para assistirmos o quadro Espaço e Inovação. É um quadro em que apresentamos as maiores inovações quando o assunto é tecnologia piauiense. Sabe quando você está em um aplicativo, vai clicar em alguma coisa e do nada aperta um ícone que te leva para outra página? Ou quando você vai apenas passar um story no Instagram e de repente você vota em uma enquete e o que é pior, uma alternativa que não tem nada a ver. Parece um descuido, mas na verdade não é. Na maioria das vezes, tudo não passa de uma estratégia do próprio aplicativo ou de usuários espertinhos que já sabem bem como atrair a atenção de quem está do outro lado da tela. Isso já aconteceu comigo em várias oportunidades, principalmente ali quando eu termino de fazer uma edição de um vídeo. Às vezes eu concluo essa edição e aí ao finalizar, sempre ali aparece uma propaganda, uma publicidade. E aí quando eu vou fechar, me leva para uma outra página, geralmente uma página de anúncio na internet. Às vezes você ali já utiliza o botão direito da tela justamente para passar ali os stories, e as pessoas usam isso como estratégia, coloca ali a enquete bem ao lado direito, que pois você já está acostumado a mudar um story para o outro, aí você acaba clicando de verdade numa resposta indesejada, muitas vezes assim. Às vezes você vai procurar alguma notícia no Google, por exemplo. Você está ali rolando, né, lendo tranquilamente, quando do nada aparece uma publicação, uma publicidade enorme ali na tela. Aí às vezes você não tem como sair daquela situação, acaba clicando lá, muitas das vezes até um vírus, né, que pode ali entrar no seu celular, enfim, roubar os seus dados. Então assim, é uma situação bastante corriqueira que acontece. E assim, eu tento muitas das vezes baixar alguns aplicativos que são necessários para essa utilização. Alguns deles bloqueiam os pop-ups, né, chamados pop-ups, ali na tela, e acaba não aparecendo de uma certa forma ali no primeiro momento. Então acho que é importante você sempre ficar atento a essas informações, também nunca clicar nesses links maliciosos que às vezes aparece ali na tela, porque de fato você sempre ali é induzido a clicar em algum botão que às vezes não é o correto. Quem pensa que esse clique é só um descuido ou uma coincidência, está enganado. É tudo estratégico. E isso tem um nome, representado pelas siglas UI, que no velho e bom português significa interface de usuário. Mas calma, ela não veio apenas para te fazer perder tempo. Há uma série de benefícios que podem facilitar a nossa vida dentro das plataformas. A User Interface é uma espécie de complemento. Ela trabalha junto com a experiência de usuário, só que ela é mais focada nas interfaces que as pessoas têm acesso na hora que vão fazer o consumo dos produtos tecnológicos. Então, por exemplo, vamos traduzir isso, deixar simples. As telas. As telas que você usa quando você vai pedir o seu aplicativo de comida, o seu aplicativo de transporte, tudo aquilo, toda aquela interface, ela foi muito bem planejada por um profissional de experiência de interface ali, de user interface, e aí ele vai pensar, por exemplo, qual que é o tamanho da tela do seu celular, onde que o seu dedo normalmente está, para você clicar mais fácil nos botões, quais são as cores que vão te chamar a atenção, porque às vezes tem informação que ele não quer te chamar a atenção, mas tem informação que ele quer te chamar a atenção. Ele vai usar tamanho de letra, local, cor, tudo isso é planejado. Eu percebo no mercado que hoje o grande ele quer parecer pequeno e o pequeno quer parecer grande. Em que sentido? As grandes empresas, elas terminam tendo que ter processos muito uniformes. Só que experiência de usuário e experiência de interface de usuário é algo muito específico. Cada pessoa tem um gosto, tem um jeito. Então, para as grandes empresas, hoje, elas utilizam muita tecnologia para fazer personalizações. Por exemplo, se você entrar num site jornalístico e eu entrar no mesmo site, um grande veículo, pode ser que as notícias elas estejam numa ordem diferente. De repente, eu consumo mais um conteúdo de esporte, ou um conteúdo de entretenimento, ou de notícias, enfim. Ele vai montar aquilo, me trazer uma experiência única. Já o pequeno, ele já sai na frente, porque ele já oferece um produto personalizado. O que ele tem que fazer é tentar montar processos onde ele não perca esse charme, essa possibilidade de tratar o cliente como exclusivo, como único. Isso é evolução e vai chegando de forma surpreendente até mesmo nos detalhes. Hoje, até em coisas mais simples, ela está lá, a tecnologia. Por exemplo, você está fazendo o almoço e de repente falta o gás. Tem coisa que irrita mais uma dona de casa ou um chefe de cozinha do que isso? Anos atrás, era preciso parar tudo para ir até uma distribuidora, comprar um botijão,
voltar para casa e o que era para ser um almoço acaba sendo um jantar. Mas isso parece coisa do século passado, porque agora, com apenas um clique, seu gás chega rapidinho em casa. A gente começou com o back-office das revendas, com a parte de trás, lá na revenda mesmo. Quando o cliente liga, ele já é identificado pelo nome através do nosso produto. Então ele já carrega o histórico de compras e a partir dali o revendedor já faz a negociação do endereço e do preço e ele começa a escolher qual que é o entregador que vai deixar na casa do cliente. Para saber qual que é o entregador, antes de você implementar uma tecnologia da Revigás, você tem que escolher aleatoriamente. Depois você pode olhar qual que é o entregador que está mais próximo da casa do cliente e mandar aquele entregador. Ou deixar o próprio sistema sugerir qual que está mais próximo na casa do cliente. Então isso diminui muito o custo de logística de deslocamento da frota. E para o cliente a vantagem é o tempo de entrega. Então você consegue com menos veículos, com menos distância percorrida, ter um serviço mais eficiente. Hoje o processo de atendimento da Revigás ele é todo online. A gente fez isso desde o início. A gente está aqui em Teresina e os nossos primeiros clientes eles foram em Teresina quando a gente começou a expandir. Só que a gente fazia o seguinte, a gente vendia para uma revenda de Teresina e tentava vender sem ir na revenda. Não dava certo. Aí a gente terminava, pegava o carro, ia lá na revenda e terminava de vender. Só que a gente, com esse teste, a gente aprendeu a fazer isso online. Então hoje a gente entra em contato com as revendas em todos os estados do Brasil e a gente consegue fazer a venda, instalação, treinamento, suporte, tudo de maneira remota. E basicamente tudo acontece por telefone, WhatsApp, meios de comunicação que as pessoas já estão totalmente habituadas.